E agora a gente pega um voo, até falando aí de Europa, o nosso pilhado, a gente pega um voo, vamos para Madrid, vamos para Espanha, falar do Real, porque nas últimas horas o Real Madrid bateu o Getafe por 1-0 em La Liga pela primeira vez juntos no time titular. Arda Güler e Endrick, e um lance do Endrick chamou muito a atenção e também gerou a revolta do técnico Carlo Ancelotti. No segundo tempo, o Endrick recebeu uma bola em profundidade e saiu cara a cara com o goleiro do Getafe. Ele tentou uma cavadinha, errou feio, e esse lance depois acabou gerando críticas e um puxão de orelha, né? Um baita de um puxão de orelha do professor Carlo Ancelotti para cima do atacante brasileiro. Poucos minutos depois do lance, o Ancelotti substituiu o Endrick e o Bellingham entrou em seu lugar. Na entrevista coletiva, o Ancelotti mostrou todo o seu descontentamento com a tentativa de cavadinha que o Endrick deu e deu ali também um baita puxão de orelha na entrevista coletiva. Nós temos aqui as aspas, o lance, também para você acompanhar pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes. O Endrick chega cara a cara, tenta uma cavadinha, não funciona. Aí o lance para você, ó. Ficou fácil pro goleirão do Getafe. E as aspas do Carlo Ancelotti. O Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, disse o seguinte, ó. O Endrick teve 2 oportunidades. Na primeira, ele não poderia ter feito melhor. Na segunda, talvez até estivesse impedido. Mas não pode fazer essas coisas. É jovem, tem que aprender. Ele deve chutar o mais forte possível. Não pode fazer teatro. No futebol, clube de teatro não existe, fecha aspas, o Carlo Ancelotti. Nesse debate, é importante contextualizar e falar o seguinte. Era um lance muito ajustado. Depois, no replay, deu para ver que o Endrick estava impedido, um pouquinho à frente. Ou seja, se fosse gol, seria anulado. Mas no campo, a arbitragem não deu impedimento. Mas se fosse gol, a arbitragem teria que revisar o lance, como revisa todos os gols, e com certeza o gol não seria validado pro Real Madrid. E foi isso que irritou, né, o Carlo Ancelotti, a displicência do Endrick, em uma jogada em que o brasileiro não tinha certeza se estava impedido ou não, por via das dúvidas na cabeça do técnico italiano, era melhor finalizar com seriedade e fazer o gol, mesmo que depois o lance fosse invalidado. Vampeta tá aí, o Carlo Ancelotti pro Endrick, meu filho tá na cara do gol, enche o pé. Não vai fazer arte. O Ancelotti tem que ser respeitado, né, por tudo que fez pelo futebol, como atleta e como treinador, né? Mas em relação a essa finalização, o Endrick é atacante. O Endrick não é um garoto qualquer, tanto que não é que o Real Madrid pagou uma fortuna e ainda paga bônus para cada gol que o Endrick faz, para cada meta que vem atingindo pro Palmeiras, né? Mas eu fico me perguntando assim, eu como ex-atleta, já vivi em grupos, né, de vários clubes que eu já passei na minha carreira. Eu acho que tem alguma coisa no dia a dia do Endrick que incomodou o próprio Dorival na seleção de convivência e o próprio Ancelotti no Real Madrid. Porque o Ancelotti dá sempre a maior moral pro Vinícius Júnior, né? O Vinícius Júnior ele elogia muito. O Rodrigo quase sempre tá jogando sempre bem, é sempre substituído. A primeira opção de sempre sair é o Rodrigo. E o Endrick, apesar de estar chegando no Real Madrid, indo para o seu primeiro ano, tudo, ele já poderia ter, não digo assim, a oportunidade de ser titular no lugar do Rodrigo, do Vinícius Júnior, do Mbappé. Esse trio é o trio titular. Mas a oportunidade de entrar em jogos, ou estar em jogos e sair. Algumas entrevistas do próprio Ancelotti. E o Dorival Júnior, quando eu estava na seleção, o que me surpreendeu muito é quando o Dorival assume a seleção, os 2 primeiros jogos do Dorival, um é em Wembley contra a Inglaterra, Endrick faz gol. Depois é na Espanha, em Madrid, o Endrick faz gol. Aí para, tem a data FIFA de novo, volta, pega a seleção mexicana, o Endrick faz gol. E o Endrick sempre no banco e nunca teve a oportunidade de começar 3 jogos jogando como o Igor de Jesus. Quer dizer, quando o Dorival assume logo, é 3 predeiras, 3 foguetes. Quer pegar a Inglaterra, que é uma seleção qualquer, a Espanha, campeã europeia, e o México, que sempre é um osso duro de roer para a seleção brasileira. Eu acho que no dia a dia, eu já vi alguns zunzuns, no dia a dia do Endrick, eu acho que ele tem que melhorar mais como pessoa. Ah, é? Os batidores da bola... Corre essa história? Corre essa história. Até no Palmeiras do Abel Ferreira, em determinado momento, aquele episódio contra o Boca Juniors, eu acho que é o mais emblemático, que o Abel vai colocar o Endrick
com 45, os minutos finais na Bombonera, e tinha muita gente também na época se perguntando por que o Abel não dá tantas chances pro Endrick. E aí teve esse debate. Teve esse debate também na seleção brasileira, porque salvou o Dorival Júnior, entrou marcando gols contra adversários muito fortes e em estádios emblemáticos, salvou o Dorival Júnior. E depois não recebeu, assim, tantas chances na Copa América e assim por diante o Endrick. Acho que ficou claro na seleção brasileira, na seleção principalmente, ficou claro a falta de compatibilidade. Talvez a ideia do técnico não batesse com a ideia do jogador. Acontece no meio do futebol. E agora no Real Madrid a gente está vendo essa tentativa de finalização do Endrick. A cavadinha, o Carlo Ancelotti não gostou e deu um puxão de orelha na entrevista coletiva. Flávio Prado. Bom, são duas coisas separadas. O Vamp é um cara extremamente bem informado. É um cara com certeza, da bola com e tal, certeza. Né? E o cara da bola conhece o cara da bola. Como diz o nosso querido Leão Lobo, o boi preto conhece boi preto. Ô, Flávio, não se surpreendeu. Flávio, não te surpreendeu assim, no momento mais difícil que a seleção, que o Dorival assume, já 2 pedreiras, 3 pedreiras. O Endrick fez gol nos 3 jogos. E não teve aquela sequência como os demais. Ó, e aqui no Bate Pronto, na sexta-feira você falou do Neymar, da equipe do Neymar, que ele tem grandes profissionais trabalhando ao lado dele, e já começou a sair informação agora batendo com aquilo que você falou, que é bom o jogador ter a sua equipe, mas às vezes você ter a sua própria equipe pode fazer com que o jogador dê uma relaxada. Então, isso é o quê? É o zum que... Ou é o jogador que tá mandando... Porque... Na imprensa não tem o rádio peão, né? Que fala, né? Rádio peão. A gente dá bola também, os ex-atletas e atletas atuais e empresários que a gente tem convive. Tem o vestiário peão. Tem o vestiário peão, o Zum corre. Pô, não sei quem é amado do caramba, não sei quem, não sei o quê. Vai cair, ó. Tá pegando mal lá no Santos, Neymar com a equipe dele. Parece que o Santos cobrou que ele faça o tratamento no Santos. Então, porque... tá vendo? Agora começou a sair. Lembra, você tava no programa quando eu te falei isso. O Vampeta falou na sexta-feira aqui no programa, o Rosan é campeão do mundo, é chefe do departamento, foi do São Paulo, o Rosan, muito tempo de seleção, e é do Santos. E isso estava caindo mal para a equipe do Rosan, de não fazer o tratamento com ele, com a equipe dele. Você pode ter a sua, mas você cumpre a sua meta dentro do clube, quem te paga depois você clube, faz a mais. Se você quiser fazer a mais em casa, um extra, que nem o Hulk. Passou outro dia o Hulk fazendo em casa, mas ele estava indo no Atlético Mineiro fazer todo dia no departamento. Porque aí você ofusca, você bota o profissional da área que comanda o clube como se desvaloriza. Pronto, desvaloriza. Bom, e saiu essa então o Vampeta falou na sexta-feira aqui no Bate Pronto, tinha falado dessa situação do Neymar e agora tá saindo em tudo que é lugar aí. Essa informação que o Vampeta, né, no meio da bola, já tava sabendo. Vai bola peão? Já tava sabendo. E agora o Vampeta traz essa informação. Peão, bola peão. Traz essa informação aí, bola peão do Endrick, hein? E o Vampeta é bem informado. Bom, é assim, 2 coisas. Primeiro, o Endrick, ele é um jogador extremamente promissor. Eu tive com ele umas 3, 4 vezes, tive uma ótima impressão dele, da família dele e tudo, mas as coisas mudam, obviamente. Eu tive a felicidade de entrevistar o Carlo Ancelotti umas 3 vezes como jogador. É porque eu cobria o Campeonato Italiano pela Bandeirantes então ia lá, você tinha uma abertura. Entrevistei os maiores nomes do futebol daquela época e tal. Maradona, todo mundo. Os caras era legal. Hoje mesmo eu postei uma foto minha com o Arrigo Sacchi, o Van Basten, Gullit, Raika. Era um momento bem legal de fazer isso. Eu tive uma impressão maravilhosa do Ancelotti. Parecia um cara muito legal, muito gente boa, muito tudo bem. Beleza. Eu sou da seguinte opinião. O jogador, se ele tiver habilidade, se ele tiver categoria, ele tem que fazer diferente. E o Real Madrid, ao contrário do que disse o Ancelotti, ele é um clube de teatro, sim. Isso foi dito pelo Florentino Pérez e pelo Luxemburgo. Quando ele saca o Ronaldo e o Zidane para colocar 2 caras para segurar o resultado, e falou: eu resolvo aqui, eu tô preocupado com o resultado. Desde que eu cuido do time, você cuida da administração. Ele cuidou da administração, mandou o Luxemburgo embora. Ele falou: aqui o pessoal que vem para ver show, vem para ver teatro. O próprio documentário do Beckman, ele mesmo fala, aqui é diferente. É show. Então o Real Madrid é show. Então uma cavadinha no Real Madrid não pega nada, não tem problema. E se a gente fosse pensar que o cara tem que ser objetivo, a gente não teria os gênios da bola.
O Messi não é objetivo, ele dá uma finta a mais, derruba o cara. O Pelé fazia isso, o Maradona fazia isso. O jogador genial é diferente. Não estou colocando ele nem de longe nesse patamar. Só estou dizendo que eu gosto da cavadinha. Eu nunca recrimino o cara que tenta fazer um gol de cavadinha no pênalti, o goleiro pega. Faz parte, o espetáculo faz parte disso. Isso é uma coisa. Segunda coisa, pode ser que o Ancelotti, que não é do mal, que não, até pelo que eu tive a oportunidade de ver, é um cara do bem, tenha aproveitado a situação para dar um crau no Endrick. Já que eu não tenho como advertir publicamente para não expor o garoto. Estou partindo da informação do Vampeta, que é muito bem informado. Digamos que o garoto esteja muito empolgado. Pô, é uma ótima oportunidade para você botar o pé dele no chão. Não que não deva ter o show, o teatro. Eu acho que o futebol vive disso. Mas é uma boa oportunidade para enquadrar o cara que está saindo da linha. Você aproveita essa situação. Agora, o futebol vive desses relances. Hoje eu fiz um comentário sobre o André Silva e o João. Ontem eles tiveram erros bizarros, certo? Só que o futebol, Vamp, 98% do tempo ele é igual. E aí você tem 1% de erro bizarro e 1% de genialidade. Se você se apegar na genialidade ou só no bizarro, não vai dar. Então você vê jogador, aquele pé de rato, que nem diria o Godoy, faz um baita gol, pô, foi um momento dele de 1%. E às vezes você tem um craque que ele falha. Se você se apegar nisso, vira Barbosa. Quando o Barbosa comete um erro e é recriminado pelo resto da vida. Então eu falei, o que aconteceu com o André e com o John não é normal. Foram bizarros. Era como se o João tivesse conseguido pegar 3 pênaltis no jogo, ou o André Silva ter feito um gol de bicicleta. Eu não sei o nome do atleta, que você não viu o último lance do jogo do Fortaleza. É. O gol que o cara pede também. Isso acontece, não é o normal. Você não pode se apegar na exceção. Nem na genialidade. O André Silva, no domingo, vem aí e faz 2 gols de bicicleta contra o Ceará, sábado. Não é normal. Então você não pode se apegar na exceção. E ontem foram 2 exceções. E eu acho que essa genialidade, essa coisinha diferente, isso é que faz o brilho do futebol. E a bizarrice também. Tanto que a gente fala até hoje do Barbosa, a gente fala do David, né? Daqueles erros bizarros que tem, ou dos momentos de genialidade como o Maradona. O Maradona, que era um gênio, ele fez uns 3 gols daquele estilo. O Messi fez 1 ou 2, estão falando de gênio. O Pelé fez 1 gol de placa. Ele fez mais, né? Mas tem um que é registrado como gol de placa, estão falando de Pelé. Quando o cara é diferente, ele tem que tentar alguma coisa diferente, tem que fazer alguma coisa diferente. O que está me parecendo aqui? Talvez o Ancelotti teve um... Vou dar uma dura nesse moleque publicamente, para ver se está acontecendo isso, ele dá uma diminuída na carga dele. Não é a primeira espetada que o Ancelotti dá nele, não. Tá aproveitando para dar um... Não é a primeira, não. Trazer o moleque pro pé no chão. Agora, tentar lance diferente... Pô, se não tivesse no futebol, nós estamos mortos. Pô. O futebol não pode viver só de pé duro, de gol de bico. Mas ao que me parece, é algo do dia a dia. Porque nas entrevistas do Endrick... Ele mostra, assim, uma certa humildade. Ele diz que está no Real Madrid, que por é exemplo, difícil brigar por posição, destaca os outros jogadores. Tem jogos... Eu Parece tive que é algo... impressão dele. Eu também, eu faço a cobertura do Palmeiras e cobri o Endrick aqui, entrevistei o pai dele, o Douglas, mais de uma vez, tive excelente impressão. Mas às vezes depois as que foi pessoas pra mudam Europa, mesmo. depois que foi pra Europa, não tive mais Às contato. vezes as pessoas mudam mesmo. Não tive mais contato. E agora o Vampeta trazendo essa informação. É algo que pode atrapalhar o andamento da carreira dele. Porque se você pegar assim... Eu não vivo no dia a dia, a gente escuta o vestiário peão, né, que a gente estava falando aqui. Por exemplo, não é a primeira espetada que o Ancelotti dá. Tem jogos do Real Madrid que o elenco do Real Madrid já é curto, com vários jogadores lesionados. O Real Madrid investiu muito no novo estádio, então deu uma segurada em contratação. Deu uma segurada não, porque chegou o Mbappé. Negociou com o Mbappé, não foi direto com o Paris Saint-Germain. Foi Mbappé, clube para atleta, não foi que o Real Madrid pagou 200 milhões de euros ao Paris Saint-Germain. De repente deu para o Mbappé, eu não sei qual foi o valor, né? Mas assim, dá uma segurada, né? Deu uma segurada. O Ancelotti adora jogadores brasileiros. Não, e o perfil do Ancelotti, quando você fala do Ancelotti, ele é um gênio tático? Não. Ele é um Guardiola? Não. Mas qual é a grande virtude dele? Ele é um grande aglutinador. Ele faz um vestiário maravilhoso. Os caras adoram ele. Não é perfil dele fazer Agora isso. Tem coisa assim, o Guardiola, o Ancelotti, o Klopp, uma coisa é certa, os grandes jogadores, o Endrick, o Haaland, você pode orientar,
Mas dizer como a especialidade do Guardiola, principalmente do Ancelotti, quando jogava, era um volante que marcava, dava ferro. Como é que vai querer ensinar o Endrick a fazer gol? Se o moleque é a praia dele. Você pode orientar. Foi o caso que ele falou, ó, aquele momento, fecha o olho e dá um chute forte, que estava ali escrito. Será que era para dar um chute? E se dá um chute forte e errar do mesmo jeito? Aí é a qualidade do atleta que ninguém vai ensinar. De novo, puxando os gênios do futebol. Uma vez eu entrevistei o Coutinho e Pelé. E aí o Coutinho, ele me mostra eu falei, o Coutinho, pra quem não sabe, tem um outro lance no YouTube, procure que vale a pena. O Coutinho, ele nunca chutava forte, ele só dava um tapinha. Bebeto. Aí eu falei pra ele, Coutinho, por que você só dava esse tapinha? Ele pega uma foto de um jornal, procurou no YouTube, de um jogo, Santos e Portuguesa, e o Coutinho sai na cara do gol, e o goleiro da Portuguesa, o Orlando, que era maravilhoso, ele chuta e o Orlando defende. O técnico, que eu não lembro, provavelmente o Lula, né, Luiz Alonso Pérez, chama ele e fala assim, dá uma olhadinha aqui, ó. Por que você chutou forte? Aí ele, quando o goleiro tá saindo, ele fecha o olho. É só você tocar do lado, porque é o choque. É que nem a história de cabecear de olho aberto, é muito raro. Ele falou, ora, se o goleiro, quando vai pro choque, ele vai ficar com o olho fechado, olha você do lado e toca. Aí o Coutinho começou a fazer isso com genialidade. Então você não precisa enfiar uma porrada. Às vezes você até facilita enfiar uma porrada. E tem coisa assim, né, por exemplo assim, quando eu estava em atividade, eu estava jogando, aí falava assim, ó, 8 quilômetros, eu treino hoje, ó, volante meia, volante e lateral direito, correr 8 quilômetros. Mas não é 8 quilômetros como eu quero, 40 minutos. Tem que fazer 8 quilômetros. 15 tiros de 300. Um tiro de 345, 50 segundos. Aí eu falava assim, como é que é? Corro 8 quilômetros, dou 15 tiros de 300, não sei quantos piques de 100, de 200, para pegar na bola 1 minuto e meio, 90. Sabe quanto é o tempo máximo que um jogador pega na bola no jogo? 1 minuto e meio, eu falava. Eu treinava 8 quilômetros para pegar na bola 1 minuto e meio. É quase impossível pegar dois, só goleiro pega. Uma partida de 90 minutos. Você pega no máximo 1 minuto e meio, 2 minutos. Eu tô falando eu que jogava no meio campo. Imagine um Romário. Romário no jogo devia pegar na bola 45 segundos. Falando aqui do Endrick e do Carlo Ancelotti. O Diário Marca, após o ocorrido, trouxe que Ancelotti pode deixar o Endrick na geladeira por um tempo. O Diário relembrou que na temporada 13-14, o atacante Álvaro Morata, ao perder chance clara em uma vitória do Real Madrid sobre o Valladolid por 4-0, ficou de fora em 6 das 8 partidas seguintes dos merengues. E a publicação do Marca ressaltou que Morata tinha um papel mais importante para o Real à época do que o Endrick tem hoje. Portanto, o que seria mais suscetível de acontecer. Por fim, ainda trouxe que o italiano não gosta nada de lances de efeito durante as partidas. Então aqui a publicação do Diário Marca, que sabe tudo de Real Madrid. Ray Monteiro, o que você pensa desse puxão de orelha do Carlo Ancelotti para cima do Endrick? E essa informação aí de bastidor do Vampeta, né? Informação importante. No dia a dia, eu acompanho o Endrick nas entrevistas e até dentro de campo, fez gols por essa temporada pelo Real Madrid, falando bem espanhol, fora dele, falando bem espanhol, se comunicando muito bem, com declarações pés no chão. Olha, eu sei onde eu tô, jogando num time que tem Vini Júnior, Bellingham, Mbappé. Então, pelo que o Vampeta trouxe, eu acho que é algo mais ali do dia a dia mesmo, né? Algo interno mesmo do dia a dia do Real Madrid, Ray Monteiro. Isso aí especificamente, eu não sei, né, Pedrinho, se tem alguma questão lá no dia a dia, se tem um comportamento ruim ou qualquer coisa do tipo, se foi só uma coisa do jogo especificamente. No lance em si, eu acho que não tem nada demais também. É um recurso, o cara tentou fazer um gol ali, saiu na cara do gol, tentou fazer algo diferente, não acho que seja, sei lá, desleixo, menosprezo ou qualquer coisa do tipo, tá nem aí, acho que não também. Enfim, não sei, é uma questão muito difícil, né, de quem tá de fora, assim, muito distante do ambiente, de saber o que de fato está acontecendo, se de fato ele não tem ali um comportamento legal no dia a dia, não tem conduzido isso bem. Ontem ele ganhou uma oportunidade como titular, o que é bastante raro no Real Madrid, né, o Real Madrid com muitas dificuldades nessa temporada, fez um jogo que era um jogo importante no sentido da briga pelo título do Campeonato Espanhol. Precisava somar 3 pontos, porque o Barcelona também tinha ganhado no começo da semana.
Final de semana tem o clássico entre eles na final da Copa do Rei. Daqui 15 dias tem um novo encontro entre eles no Campeonato Espanhol. E ali, nesse confronto, o Real Madrid pode jogar as suas últimas fichas para tentar ganhar o campeonato, né? Quem sabe vencer o clássico e aí diminuir a diferença para 1 ponto, e aí nas últimas rodadas tentar um tropeço, né? Esperar um tropeço do Barcelona para tentar passar. Então era um jogo muito importante, ele teve uma oportunidade, foi titular, jogou bastante tempo, mas é um Real Madrid que tem vários problemas nesse momento, né? Tá próximo de jogar uma final, a Champions já foi, o Campeonato Espanhol tá difícil com essa diferença de 4 pontos para o Barcelona, então... e até pensando no futuro também, né, do Endrick no próprio Real Madrid, a tendência é que o Ancelotti não fique, não deve permanecer ao fim dessa temporada. O trabalho não foi dos melhores e talvez exista um esgotamento ali com parte do elenco, embora o Real Madrid tenha contratado o Mbappé para essa temporada e a expectativa era muito grande, essa expectativa não se cumpriu e o Real Madrid não conseguiu de fato se colocar com superioridade em relação aos rivais, saiu da Champions como saiu, tá atrás no Campeonato Espanhol, não é favorito para ganhar a Copa do Rei contra o Barcelona, então vai acontecer uma mudança, a tendência, né, é que aconteça uma mudança ao fim dessa temporada e acho que até o Endrick, né, pode se beneficiar disso. Se ele tem algum problema de comportamento, aí de fato isso é bastante negativo, porque ele chegou agora na Europa, está iniciando sua trajetória no futebol de mais alto nível, né, se já iniciando tem problema de comportamento, aí é algo que ele de fato vai precisar rever. O Ancelotti, que tem esse perfil paizão, gestor de grupo, ele disse depois da eliminação na Liga dos Campeões, se quiserem chicote, que contratem outro. Foi o que disse o Carlo Ancelotti. E sobre isso do Endrick, o Ancelotti tem sido especulado na seleção brasileira. Então é algo que começa no Real Madrid e lá na frente os dois podem trabalhar juntos na seleção brasileira.